Muito bem, meu irmão e minha irmã. Começamos a nossa escola dominical de 2023. Que essa palavra te encontre, enfim, na sua dinâmica diária, semanal, onde você possa estar conosco, seja no domingo, agora, dia 8, ou no curso da semana, onde você tiver oportunidade de estar conosco. Enfim, é importante que nós estejamos juntos estudando a palavra do Senhor. Nós estamos começando, como falei, a dinâmica da nossa escola bíblica, agora cuidando aqui desse título, né? Você vai ver aí meio invertido, né? O Evangelho na Vida. É um livro escrito pelo reverendo Timothy Keller. São 8 estudos bíblicos que nós vamos estar estudando nesses meses de janeiro e fevereiro, nesse período, digamos assim, introdutório do nosso conteúdo temático da escola dominical. Nós vamos, dentro desse conteúdo temático, tratar do Evangelho na vida do crente e vamos tentar fazer uma abordagem, uma reflexão sobre a vida pragmática, real, concreta do crente diante de propostas como ser crente na cidade, como ser crente no coração, e aí uma perspectiva introspectiva, né? Como ser crente diante dos desafios da idolatria do século XXI, como ser crente numa comunidade, seja uma comunidade eclesial ou a comunidade, enfim, onde nós vivemos, no mundo, a questão do testemunho, a questão da fé no trabalho, a questão da justiça e a questão da eternidade. Então, portanto, cidade, coração, idolatria, comunidade, testemunho, trabalho, justiça e eternidade serão os 8 temas ou 8 eixos que nós iremos refletir ao longo desses meses de janeiro e fevereiro no nosso encontro aqui de reflexão bíblica. Nós começamos hoje tratando sobre a questão da fé no ambiente da cidade. Enfim, achei que tinha que fazer essa abordagem. Qual será o nosso itinerário? Qual será o tema central que vai nos unir nesse tema todo, né, nesse itinerário, por assim dizer? Mas vamos, desde já, tratar daquilo que nos interessa absolutamente nesse momento. Antes de ler o texto bíblico que vai nos concitar a reflexão, eu queria lembrar na verdade, 2 experiências pessoais. Eu nunca me esqueço, já até contei as 2 lá para, enfim, compartilhei com os irmãos na igreja. Uma vez eu estava dando aula na faculdade e terminei a aula, estava juntando lá as minhas livro, enfim, apontamentos, essa coisa toda, e quando eu estava saindo da sala de aula, eu fui abordado por um aluno. O aluno falou assim: professor, o senhor desculpe a pergunta assim direta, o senhor é crente? Eu falei: sou. Crente mesmo? Eu falei: sim. Por quê? Porque os alunos estão comentando que o senhor é crente, mas o senhor não parece nem um pouco. Ele falou assim para mim. Aí eu achei aquilo meio esquisito, fiquei preocupado, inclusive. Falei assim: olha, você desculpa, mas agora você vai ter que me explicar qual é a questão em si. E ele começou a me dizer que eu não parecia um crente que ele tinha na cabeça dele. Ele falou assim: olha, o senhor está sempre com a gente, está sempre falando conosco, o senhor não fica se separando, estigmatizando a gente, o senhor está sempre com os alunos, o senhor tem sempre uma palavra de carinho, o senhor não fica separado. Eu percebi, dentro do relato que ele trouxe, qual era a concepção, digamos assim, do que seria um crente, né? Do que seria alguém que fosse protestante, evangélico, como se diz hoje em dia. Eu não gosto
dessa adjetivação, mas ela é muito comum. Enfim, é alguma coisa que nós temos que trabalhar nesse ambiente de sermos e vivermos a nossa fé na sociedade. Também me lembro, num outro ambiente, num outro contexto, mas que acho que agrega valor naquilo que nós iremos trabalhar. Muito tempo atrás, eu estive passando umas férias, enfim, e estava lá visitando a Catedral de Notre Dame, e por coincidência, quando eu estava visitando a Catedral de Notre Dame, estava tendo uma missa rezada por freiras que viviam no claustro. Elas nunca saíam, né? Elas saíam uma vez por ano para celebrar aquela missa específica. E eu achei interessante, fiquei ali e achei curioso, porque elas eram todas vestidas com uma capa. A capa ela avançava assim, de sorte que não era possível que elas olhassem para o lado. Todas elas entraram numa fila indiana, uma segurando o braço da outra, não sei se eu me faço bem entender, como se fosse uma fila, né? Todas se postaram de costas para a congregação, olhando para o altar, né? E a celebrante, ela também estava de costas para as demais freiras, olhando para o altar, de sorte que elas não se viam, elas não viam a congregação, e a celebrante também não via a congregação, também não enxergava aquelas freiras, e elas celebraram a missa em latim. Eu fiquei ali achando muito interessante, enfim, curioso, né? Aquele tipo de manifestação, de articulação de um discurso de fé, né? Com esse contexto. A missa até que não foi longa, demorou lá uns 20 e poucos minutos, etc., umas orações, etc., enfim, uma liturgia que eu não entendi muito bem. Depois elas saíram como entraram e, segundo fui informado, voltaram para o convento, onde iam passar um ano sem falar e sem ver ninguém. Uma articulação de uma fé fora do contexto da vida do mundo, não é? Uma fé isolada, uma fé onde se busca uma santidade, onde não se tem esse tipo de convívio, né? E eu fiquei pensando se de fato e de verdade era assim que deveria ser a postura do crente. Bom, dentro dessas duas experiências, eu queria ler com você, minha querida irmã e meu querido irmão, da Igreja Presbiteriana de Botafogo, enfim, aquele que participa e aquela que participa conosco, enfim, agora acessando o nosso vídeo, lá em Jeremias 29, são, em princípio, 4 versos, o verso 4, 5, 6 e 7. Né? Esse trecho do profeta Jeremias, 4, 5, 6 e 7, ele é um trecho, e é importante dar uma contextualizada rápida, ainda que, enfim, não seja ideal, mas é possível. Quer dizer, o povo estava cativo na Babilônia, né? O povo tinha sido deportado, né? Por conta, enfim, dos assírios, trocaram, digamos assim, de mão, agora estavam experimentando o cativeiro babilônico, e essa profecia de Jeremias chega rigorosamente nesse ambiente, desse contexto de cativeiro. Diz assim o texto que eu vou ler, Jeremias 29, dos versos de 4 a 7. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. É interessante, fica aqui um registro, que Deus está dizendo que ele, o próprio Deus, deportou o seu povo para a Babilônia por conta do pecado. Né? Interessante que ele não diz que foi Nabucodonosor, foi ele, o Senhor, que fez, que propiciou, que foi a mão que viabilizou essa deportação. Interessante essa narrativa. Enfim, o verso 5: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto.
tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. É interessante que essa palavra chega para um povo que vai passar 70 anos numa terra estranha. E essa palavra do Senhor vai falar ao nosso coração. Mas isso a gente vai continuar daqui a pouco. Um minutinho só. Não falei que era só um minuto? Passou rápido, né? Enfim, olha só que interessante, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. O povo deportado numa terra estranha, e Deus trouxe para eles um ministério que está aí inserido no versículo que lemos há pouco. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Nós, e aí a importância dessa abordagem, né? Onde é que nós fomos vocacionados para sermos sal da terra e para sermos luz do mundo? Meus irmãos e minhas irmãs, nós fomos assim chamados para estarmos em cidades que não são as nossas. Veja que o povo de Israel, aqui inclusive, está numa cidade onde ele está exilado. Ele perdeu, digamos assim, as suas referências históricas. Enfim, ele está numa nação estranha, língua estranha, cultura estranha, enfim, tradições estranhas, deuses estranhos. Enfim, e é uma coisa muito desafiadora, porque Deus fala assim, lá no verso 10 de Jeremias 29, se você quiser me acompanhar, ele diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, porquanto trazer-vos-ei para este lugar. Olha, meus irmãos, nós somos chamados para viver o Evangelho numa terra estranha, com costumes estranhos, com valores estranhos. E o que nós temos que fazer? Qual é a nossa postura? Qual é a atitude do Israel de Deus, eu e você, da nova dispensação, da dispensação da graça? Qual é a nossa postura? Vivermos como aquelas freiras que eu contei lá no início da aula, vivermos reclusas no claustro, sem falar com ninguém, sem ver ninguém, passando o dia inteiro nesse ambiente de oração ou de espiritualidade distante desse contexto? Ou, enfim, desculpe, eu estou contando uma experiência, enfim, com toda a singeleza, o correto seria fazer como aquele meu aluno que achou esquisito que eu estava sempre no meio dos alunos, conversando com os alunos, brincando com os alunos, me divertindo com eles, jogando conversa fora, enfim, rindo e sendo parceiro, estando junto, meus irmãos e minhas irmãs. Veja, o Jeremias, ele nos dá essa percepção. Ele diz assim, né, lá no verso 5 que nós lemos: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, tomai esposas, gerai filhos, é o verso 6, né, e filhas, tomai esposas para os vossos filhos, e dai vossas filhas e a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. O que Deus está dizendo para o povo de Israel
daquele momento e para o novo Israel de Deus, eu e você, dizendo assim, olha, vivam, relacionem-se, não fiquem separados, não construam um gueto, não vivam os conventos que podem ser construídos com muros de cimento, mas podem ser construídos também com outros muros de preconceito, com outras formas muito mais perversas e muito mais muito mais efetivas e consistentes de separação, né? Na verdade, o que o Senhor está dizendo para esse povo que está lá na Babilônia e o que o Senhor está dizendo para nós hoje, que a vida do Evangelho deve ser vivida, minhas irmãs e meus irmãos, no meio das pessoas. E olha, anteontem nós estávamos celebrando o Natal. E o Natal é algo sensacional. Não sei se você, enfim, às vezes a gente escuta tanta coisa e às vezes não para pensar numa realidade. Eu sempre gosto de destacar isso, né? E fiz isso, mandei algumas mensagens de WhatsApp para alguns irmãos da igreja, na verdade, lembrando aí a tão conhecida expressão do Leonardo Boff, né? Porque no Natal, né, Deus quis se fazer menino, homem. E nós, homens, gostamos de nos fazer Deus, né? E aí aquela reflexão que sempre cai para cada um de nós. Quando o homem busca ser igual a Deus, a Bíblia Sagrada já nos disse que as coisas não andam bem. O próprio texto de Jeremias, que nós já enfrentamos aqui e o citamos algumas vezes, Jeremias 29, ele vai dizer lá nos versos 12 e 13, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meus irmãos e minhas irmãs, a vida do crente, a vida da igreja, o testemunho do Evangelho é no meio do furacão. Jesus mesmo já teve tantas oportunidades de nos dizer que não tem serventia nenhuma deixar a lâmpada escondida. Ela tem que ser colocada no lugar mais alto para que a luz dela possa brilhar e fazer bem para todos nós. Esse ano que começa é um ano que começa e que nos desafia a trazer uma luz, minha irmã e meu irmão, de algo que nós estamos precisando. Eu diria na igreja, eu diria nas nossas famílias, eu diria nos nossos relacionamentos, reconciliação. A igreja no mundo, como diz aqui o texto, não pode ser um espaço de violência e de disputa ou de beligerância. O profeta, ele nos diz, no verso 7, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Sabe, minha irmã e meu irmão da Igreja Presbiteriana de Botafogo e aqueles tantos quantos puderem ter acesso a essa palavra, como é importante que nós sejamos semeadores da paz de Cristo. Essa paz que faz tanto bem a mim, a você e a essa cidade onde o Senhor nos chamou para sermos testemunhas. Para sermos testemunhas. Essa paz de uma cidade que precisa, de fato, de verdade, ser impactada pelo Evangelho do Senhor. Eu vou terminar
meus irmãos e minhas irmãs, acho que já estou me alongando, e essa é a proposta da nossa escola dominical, a gente ficar aí perto dos 20 minutos, eu tô, enfim, acho que um tanto quanto perto disso daí. Eu queria ler um texto do nosso livro, O Evangelho na Vida, né, do reverendo Timothy Keller, de um sociólogo da religião chamado Rodney Stark. Eu achei interessante. Ele fala assim, se me permitam, eu vou ler o texto. O cristianismo serviu de movimento de revitalização que surgiu em resposta à miséria, ao caos, ao medo e à brutalidade do mundo urbano greco-romano. O cristianismo revitalizou a vida em cidades, proporcionando novas normas e novos tipos de relações sociais, capazes de lidar com muitos problemas urbanos urgentes. As cidades repletas de moradores, de rua e de pobres, o cristianismo ofereceu caridade, bem como esperança. As cidades repletas de recém-chegados e desconhecidos, o cristianismo ofereceu uma base imediata para vínculos pessoais. As cidades dilaceradas por conflitos étnicos violentos, o cristianismo ofereceu uma nova base para a solidariedade social. E as cidades que enfrentavam epidemias, incêndios e terremotos, o cristianismo ofereceu serviços efetivos. E a pergunta que termina essa nossa reflexão: nós, como crentes no Senhor Jesus, o que temos oferecido à nossa cidade? Será que optamos por nos excluir dos problemas, como as freiras, naquela história que contei? Ou será que nós estamos querendo ficar no meio das pessoas, porque ali, minha irmã e meu irmão, na forma do versículo 7, nós possamos procurar a paz da cidade, a paz de Cristo, aquela paz que excede todo o entendimento. Bom, que essa primeira palavra, ela desperte o gosto para que você participe conosco na Escola Dominical nesse ano de 2023. A nossa prece derradeira é que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que tenha misericórdia de ti. Viu, meu irmão e minha irmã? Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que nós, sobre a bênção do Senhor e guiados por ela, sob a bênção do Senhor, e guiados por ela, nós possamos caminhar o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, nesse ano de 2023, que seja um ano de bênção para todos nós, sobretudo um ano de bênção para a nossa cidade, um ano de pregação do Evangelho. Amém.